A era vitoriana foi marcada por diversos fatores muito estranhos e que hoje em dia é visto como algo anormal. Porém, naquela época era costume completamente comum que hoje, se repetirmos, talvez a gente vá até preso. Hoje nós vamos contar a história da Era Vitoriana, como eu tinha dito no outro vídeo. Vem com a gente. Olá, sejam bem-vindos ao canal Historiólogo. Eu sou Brandon Santos, apresentador aqui do canal, e hoje nós vamos falar de uma das eras que mais marcou a história da Inglaterra, que começou aquela grande monarquia e que nós conhecemos até os dias atuais, a Era Vitoriana. A Era Vitoriana, que abrange o longo reinado da Rainha Vitória de 1837 a 1901, foi um período de transformações profundas e complexas que deixaram uma grande marca na sociedade, cultura e na política. A Era Vitoriana começou num momento fundamental para a fundação de um país, para a estruturação de um país. As cidades avançavam de uma forma avassaladora, a indústria também estava no seu melhor momento da Europa. Então, as pessoas precisavam de alguém forte e de alguém que conseguisse construir toda uma história por detrás daquilo que já estava se tornando grande, porém sem um reinado. Foi aí que a Rainha Vitória assumiu e conseguiu fazer com que a história da Era Vitoriana ficasse marcada e conhecida até os dias atuais. A Rainha Vitória assumiu quando ela tinha apenas 18 anos e ficou até os seus 63 anos. Ela foi uma das rainhas que mais durou no Reino Britânico. Então, para você ter uma noção de como ela foi marcante, quem só conseguiu superar a própria foi a Rainha Elizabeth, recentemente. Como eu tinha dito no outro vídeo, a cultura lá era um pouco estranha do que é hoje, porém naquela época era algo tão normal e que muitos acharam que ia se estruturar durante um longo tempo. Como eu tinha dito em um outro vídeo, que inclusive vai estar no card aqui em cima, os costumes na época, que era algo completamente normal, hoje é completamente anormal. Existia um espartilho que apertava as costelas das mulheres e muitas delas acabavam morrendo por falta de ar ou acabavam sofrendo danos grandíssimos no seu corpo e que afetava ela até o resto de sua vida. Isso para ter a cintura um pouco mais fina. Isso é só o início de um pavio muito longo do que foi a Era Vitoriana na sua cultura. Roupas que pegavam fogo, homens que morriam por usar chapéus lotados de mercúrio, mulheres que morriam por conta desses espartilhos. Isso era algo muito comum naquela época, e era tão comum que, se no caso essa pessoa morresse, para você ter uma noção, era tirada foto com o defunto. Isso para não se esquecer daquela pessoa que nunca mais voltaria. As fotos com a pessoa que falecia eram um costume muito tradicional na época, ou seja, quando nasceu, durante a sua vida, era raro ter momentos de fotografia. Isso porque não tinha-se dinheiro e tinha muito poucas câmeras para registrar o momento. Hoje em dia a câmera é espalhada por todo mundo, tanto que eu estou gravando esse vídeo através de uma câmera. Hoje em dia a facilidade, através de um celular, através de uma câmera, seja lá do que for, é muito grande para se registrar um determinado momento. Mas naquela época, por ser algo tão raro, somente quando a pessoa morria, tinha fotos com a pessoa. Então é muito comum você ver fotos de criança, você ver fotos de adolescentes mortos do lado de pessoas vivas. A Era Vitoriana também foi marcada pela classe trabalhadora, ou seja, a classe trabalhadora já não é tão valorizada hoje em dia, mas na época era muito pior. As pessoas ficavam horas e horas e horas e mais horas dentro de mina, tendo muito pouco descanso, tendo muita pouca alimentação e tendo uma vida muito precária. E isso passava muito batido porque ninguém ligava para isso na época. Porém, as pessoas chegavam a morrer por conta das condições de trabalho. Isso não era uma prioridade na Era Vitoriana. A moralidade na época também era visto com olhos rigorosos. As mulheres não poderiam usar qualquer roupa. Ela até podia sensualizar de uma forma diferente, como eu disse nesse próprio vídeo, até mesmo em outro vídeo, com roupas que apertavam os seus pulmões e as suas costelas, a sua barriga ficava muito pequenininha, onde, de fato, aquele termo corpo-violão era quase levado ao sentido literal, porque a cintura era muito, muito fina. Isso era a sensualidade na época. Porém, você vê costumes que hoje são normais naquela época, era sinal até mesmo de morte dessas mulheres. A sensualidade passava muito, mas muito longe do que é nos tempos atuais. Então, uma mulher ser sensual naquele tempo teria que seguir aqueles padrões rigorosos.
ou então ou ela ficava solteira pro resto da vida, ou ela morria. Já a sexualidade também era muito pouco falado. Mesmo assim, os homens davam aquela pulada de cerca, traíam as mulheres, porém as mulheres não podiam fazer isso com os homens. O machismo já é muito, muito antigo. Então, naquela época, esses costumes já existiam. Porém, não se podia tratar a sexualidade como uma conversa comum, como eu estou falando aqui nesse momento, porque isso era visto como algo imoral, até mesmo nos costumes da monarquia e nos costumes cristãos que já existiam na época. Porém, os avanços tecnológicos e científicos avançaram. Mesmo com esses costumes culturais da religião, religiosos, totalmente religiosos, Charles Darwin, por exemplo, conseguiu ainda ser um enorme, um grandíssimo cientista. Então ele sim espalhou o seu estudo, ele sim espalhou o seu dogma, aquilo que ele aprendeu e deixou um eterno aprendizado, mesmo que os costumes daquela época não permitissem tal feito. Você dizer que o universo foi criado de uma outra forma, ou dizer que a maçã cai de uma outra forma, ou dizer que um passarinho voa de tal forma, sem que seja Deus que tenha feito, era algo muito absurdo. Porém, mesmo assim, a ciência, a tecnologia conseguiu avançar. E a tecnologia avançou muito também por conta da Revolução Industrial. A Era Vitoriana foi marcada também pela sua grande expansão de território. Para você ter uma noção, naquela época, a Europa já buscava em outros países a fome, já tinha muita fome pelo ouro, pela riqueza que não eram deles. Portugal, que veio ao Brasil, países que foram até outros países das Américas e até mesmo o Reino Unido, que começou a espalhar o seu território pela África, levando muitas pessoas escravizadas e roubando a riqueza que nunca foi deles e nunca vai ser devolvida. Hoje, a monarquia inglesa, a monarquia europeia, é sustentada em cima do roubo que foi feito no passado. Só que a Era Vitoriana fracassou também em muitas coisas. Mesmo a Revolução Industrial trazendo muita tecnologia, os cientistas conseguindo avançar nessa barreira da cultura cristã, ainda assim a Era Vitoriana ela era muito rígida e fazia vista grossa com muitos costumes. Ou seja, se passou algo, o outro não vai passar. E se caso passasse, as pessoas ousassem desafiar o reino da Rainha Vitória, era punido severamente. Então a tecnologia em todo o mundo avançou de uma forma absurda. Porém, na Era Vitoriana não avançou tanto assim por conta desses costumes cristãos. Após a morte da Rainha Vitória, as coisas começaram a andar com as pernas mais leves. As pessoas começaram a se adaptar com outros costumes trazidos por povos de fora, até mesmo povos escravizados, por exemplo. Então a cultura africana, a cultura ocidental, a cultura asiática começou a adentrar no território que nunca existiu para eles. Então as pessoas começaram a moldar devido a esses outros costumes. Logo, as vestimentas melhoraram, logo os costumes dos homens também começaram a mudar. O reino, a monarquia também começou a ter uma visão diferente. Foi aí sim que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, se levantou e mostrou que a monarquia ainda se fazia presente. Isso por deixar de fazer vista grossa ao que antes era muito comum e começou a entender que os costumes de fora poderiam acrescentar muito. A monarquia era forte, porém ela tinha perdido muito o seu papel. E graças a essa cultura externa, ela conseguiu se intensificar. Tanto que até hoje nós vemos monarquia não só na Europa, mas espalhadas por todo o mundo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho também para receber todas as nossas notificações. E quero lembrar para você que o nosso canal será assim daqui para frente com a apresentação. Então deixe um comentário aqui embaixo sobre qual tema você quer ver por aqui. Uma curiosidade, um mito, uma história que te contaram, seja lá o que for. Deixa aqui nos comentários, nós vamos pesquisar, estudar sobre o assunto e trazer aqui para você. Um grande abraço, tchau, até a próxima.